E aí, combatentes do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Mais um vídeo falando sobre a franquia Resident Evil aqui no canal. Tratem esse vídeo aqui como um vídeo especial aqui no canal. Assistam até o final, que eu estou aqui para falar a verdade. Falar tipo coisas que ninguém tem coragem de falar, beleza? Como vocês viram aí no título, como salvar a franquia Resident Evil. Então esse vídeo aqui é uma continuação direta lá no meu último vídeo que eu falei sobre Resident Evil. Para quem não assistiu, assistem lá. E quem puder, deixa aquele like, só os melhores fazem isso. Tá, eu sei que o canal não é de survival horror, mas a galera curtiu demais os últimos vídeos aí que eu fiz sobre Resident. Teve um engajamento incrível, a galera comentou, deu like, teve novos inscritos. Então eu resolvi dar uma chance para o jogo. E se você apoia Resident Evil aqui no canal, você comenta aí, mano, que eu trago mais vídeos sobre Resident. Respondendo a pergunta aí, como salvar aí a franquia Resident, a resposta é: já foi salva. Mas tem um porém. Sim, mano, tem um porém. E esse porém pode envolver muitas coisas que vocês comentarem nesses vídeos aí de Resident. Vocês já devem estar imaginando o que eu vou falar aqui. A Capcom conseguiu sim salvar a franquia Resident com o Resident Evil 7, que é um jogo incrível, acho que um dos melhores jogos de terror já feito até hoje. Eles conseguiram trazer novamente aquela sensação de você poder jogar um survival horror sem se preocupar com tiro, porrada e bomba. Mas, Braz, se a Capcom já salvou a franquia Resident Evil, por que você está fazendo este maldito vídeo? Como eu falei, tenho mais. Então, gente, o que eu já devia ter falado aqui no começo desse vídeo aqui, tem muita coisa para falar, eu vou falar a verdade, sem passar pano. Faz uma pipoca aí, bota água para esquentar para fazer o miojo doce, mistura a farinha com açúcar, eu fiz muito isso na infância. Faz aquele tangue esperto que já vem com açúcar, ou bota para fazer aquele café que virou artigo de luxo. Sim, mano, café hoje em dia é coisa de rico. A franquia Resident Evil tem vários jogos, muita gente acha aí que Resident Evil é um sucesso, mas eles erraram mais do que acertaram. Mas os acertos deles foram tão grandes que conseguem sobrepor aí os erros deles. Os poucos jogos bons que tem faz a franquia Resident Evil ser incrível. Então a Capcom precisa parar para respirar, para refletir e pensar no futuro dos jogos da franquia, porque parece que pode acontecer dessa franquia desmoronar novamente. Resident Evil 7 e Resident Evil Village, que pode ser o foco desse vídeo aqui, não foram jogos ruins e nem jogos ok. Foram jogos acima da média, tiveram ótimas notas aí na crítica. Mas eu estou sentindo um cheiro de Ctrl+C e Ctrl+V aqui na Capcom. E mano, a Capcom ela tá estudando os fãs. Esses últimos 4 anos aí de jogos lançados de Resident Evil, parece que foi um tipo de teste. Tiveram vários jogos que lançaram aí: Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil Resistance, Resident Evil 3 e Resident Evil Village, fora as DLCs. E toda essa trajetória de jogos aí parece ser um Ctrl+C, Ctrl+V lá dos anos 90. Eles lançam um jogo bom com survival horror puro, já dá pra imaginar que é 100% de chance de ser um sucesso. Depois eles lançam outro jogo de survival horror, embarcando aí o sucesso do primeiro, e depois lançam um jogo genérico, e depois um remake preguiçoso, e agora um jogo que mistura o terror e a ação. Então essa historinha aí de jogo de survival horror, depois apertarem na mesma tecla, depois um jogo genérico, depois remakes e depois um jogo de terror com ação, a gente já sabe aonde essa história termina, pois já presenciamos isso aí nos anos 90 e no início dos anos 2000. Então há uma grande chance do próximo jogo Resident Evil ser um jogo de ação pura, tipo Resident Evil 5. O Resident Evil 7 ele representa aí o Resident Evil 1, né, em relação a survival horror. O Resident Evil 2 Remake representa aí o Resident Evil 2 antigo, que era a continuação do survival horror. O Resident Evil Resistance representa os jogos genéricos, que tivemos muitos jogos genéricos aí no início dos anos 2000. O Resident Evil 3 representa aí os jogos preguiçosos que tivemos no passado. E o Resident Evil Village, mano, parece que vai ser a maior facada aqui nesse vídeo aqui, mano. Esse jogo, pra mim, ele é uma cópia escarrada do Resident Evil 4, mano. Eu não sei se outras pessoas teriam coragem de falar isso aqui. Ele é, sim, um jogo de ação com elementos de terror. E não é só isso, não, que copia Resident Evil 4. É muita coisa, mano. É praticamente quase tudo. Então, como a gente tá vendo aí que a Capcom está repetindo o que ela fez no passado, é bem capaz
de sair um próximo jogo de ação estilo Resident Evil 5. Talvez seja o Resident Evil 9. Eu sei que tem muitos fangames aí que fazem trabalhos absurdos, mano. Eu vi um Resident Evil 3 feito por fãs, cara, que tá ficando lindíssimo o jogo. Voltando aqui para os dois jogos que é o foco desse vídeo aqui, que é o Resident Evil 7 e o Resident Evil Village. O Resident Evil 7, por incrível que pareça, foi um jogão. Trouxe de volta o survival horror. Eu sei que o jogo é em primeira pessoa. Muita gente criticou isso aí, porque a galera tá acostumada a jogar em terceira pessoa e tal. Eles tentaram inovar, colocaram até um personagem novo, que é o Ethan, antes de sair o Resident Evil 7, né, mano? Eu nem me preocupei em jogar o game na época. Joguei até a demo e tal. Eu achava que o jogo seria um Outlast da vida, mano. Sério mesmo, mas eu estava totalmente errado. Resident Evil 7 foi um jogo incrível, um jogo que realmente dá medo, sem apelar para os jumpscare. O jogo tem tudo que um game de survival horror precisa para ser um bom game. Tem uma boa história, uma boa trama, bons inimigos. Aliás, nesse jogo aí o que importa são os inimigos, porque o protagonista é um lixo. Desculpem a minha sinceridade. E o jogo tem monstros, tem puzzle, todo aquele mistério. O jogo é bom, gente. O jogo não precisa ter zumbis, já que Resident Evil não é uma franquia de jogos de zumbis, e sim sobre armas biológicas. O jogo foi um sucesso, não tem nem o que reclamar do jogo. Mesmo eles colocando a câmera em primeira pessoa para ficar numa vibe PT, ficou bom, cara, muito bom. Você quando tá jogando aquele game ali, tu se sente dentro do jogo. E depois veio o Resident Evil Village, que, mano, foi uma facada cortada ao meio, velho. Tipo, não foi uma facada completa, porque o jogo fez um baita de um sucesso, seguiu um caminho totalmente diferente do Resident Evil 7. Toda aquela magia de survival horror, puzzles e vilões super carismáticos, a gente perdeu nesse jogo. Parece que a fama da Capcom subiu na cabeça deles e eles decidiram fazer um jogo de mundo semi-aberto e um jogo parecido com Resident Evil 4. Sim, mano, esse jogo é um Resident Evil 4 puro, velho. Eles viram que o Resident Evil 4 fez um sucesso na época e repetiram a fórmula aqui. Dito e feito, esse jogo fez um sucesso, mas esse sucesso pode afundar a franquia Resident Evil, porque eu tenho quase certeza que eles vão querer fazer um game de ação novamente. E isso não funciona em Resident Evil, vimos isso no passado. O Resident Evil Village, apesar de ser um bom jogo, eles pecaram sim, mano, por fazer um jogo que mistura ação com terror. O jogo possui todos os elementos de Resident Evil 4, possui a vila, possui monstros inteligentes, é um jogo que tem muito tiroteio, tem um mercador, que é o Duke, a ideia é bem parecida com a ideia lá do Resident Evil 4, que você compra itens com o mercador. Tem os lords aí, que cada um é responsável por uma área. Essa ideia também é do Resident Evil 4. O jogo é num local estranho. O jogo possui um castelo, velho. Tipo o castelo lá do Salazar, lá do Resident Evil 4. Mano, é tanta semelhança com Resident Evil 4 que eu ficaria até amanhã falando aqui neste vídeo. Mas eles foram além ainda do Resident Evil 4, com inovação. Colocaram uma coisinha que eu não curti, que foram... Eles apelaram para o sobrenatural. Tipo, um tipo de folclore e mitologia. Eu sei que eles explicam biologicamente como isso aconteceu, mas o jogo tem Lycans, vampiros e bruxas. Sério, mano, eu não sei o que estava na cabeça da Capcom para fazer esse jogo. Lembrando que eu não tô falando que o jogo é ruim, gente. O jogo é bom, teve ótimas notas nas críticas, mas esse bom pode afundar a franquia. Então o que eles poderiam fazer, ao invés de fazer um jogo de ação, que eu já tô prevendo isso? Eu acho que a Capcom deveria excluir canonicamente todos os jogos que saiu depois do Resident Evil Nemesis. Eu digo Resident Evil 4, 5, 6, o Resident Evil 7, o Resident Evil Village. Algo parecido com o que eu acho que a Disney está fazendo com Star Wars. Eu acho que a Disney está querendo tirar essa última trilogia aí do canone, da lore oficial de Star Wars, porque aquilo ali virou casos de família. Mas se a Capcom realmente quisesse salvar a franquia Resident Evil, eles deveriam fazer um Resident Evil 4 da vida, utilizando os mesmos personagens de Resident Evil 4, Leon como personagem principal, aqueles vilão lá, brabo lá, tipo a Ada, o Jack Krause, a chata da Ashley, talvez até o Wesker novamente. Eu acho que eles não deveriam seguir esse arco aí de zumbis aí super inteligentes, que conseguem se comunicar e falar com a gente. Tá, eu sei que não são zumbis, mas eu achei muito feio isso. Tipo, no Resident Evil 5, que zumbi ali usa sniper, tem bazuca, consegue pilotar moto. Tá bom, eu já vou repetir aqui que eles não são zumbis. Mas eu achei ridícula essa ideia. Eles poderiam manter a jogabilidade aí do Resident Evil 4, ou até mesmo desses novos aí, que é o Resident Evil 2 e 3 Remake. Isso. A jogabilidade do 2 e do 3 com os personagens do 4, com uma história totalmente reformulada. Qualquer coisa, mano. Vou pensar numa parada bizarra aqui.
tipo, nos eventos dos clássicos Resident Evil não caiu um míssil em Raccoon City, destruiu tudo. Vamos dizer que eles isolaram a cidade, mesmo toda destruída, mesmo toda em ruínas, e nenhum cidadão do bem conseguiu entrar ali. Isso aí 6 anos após os eventos aí de Resident Evil. E ao invés aí do Leon viajar para uma aldeia rural misteriosa na Espanha, ele poderia viajar para essa tal Raccoon City aí, em busca da Ashley, que é a filha do presidente que foi raptada. Poderia até ser esse grupo aí, Los Iluminados, é tipo um culto e tal. Então essa nova Raccoon City seria como se fosse daquele filme lá, que é o B13. Quem assistiu esse filme comenta, que é tipo uma cidade sem leis e que ninguém tem coragem de entrar, a não ser as piores pessoas do mundo. Então muita gente acha que o vírus acabou, o T-vírus acabou, o G-vírus acabou, e que não existia mais monstros nem zumbis, mas nessa cidade, que era Raccoon City em ruínas, poderia existir sim monstros, tipo zumbis, e o pessoal lá usa os zumbis como atração. Eles botam tipo um zumbi pra brigar com o outro, pra brigar com seres humanos. Eles podem falar que eles utilizam o zumbi como se fossem animais, botam coleira nos zumbis, e conforme o Leon vai nesse local em busca de informações sobre o paradeiro da Ashley, ele acaba sabendo que ainda existem monstros e que essa tal aí Los Iluminados estão trabalhando com o Wesker para tentar refazer o vírus novamente. E nada de colocar esses parasitas aí, tipo lá plagas que infectaram os fazendeiros de Resident Evil 4. Então essa ideia que eu tô dando aqui é uma ideia muito boa, sem ser clichê, tipo, ai, construíram outra cidade, Raccoon City, em forma de Umbrella, como é o caso aí do filme que vai estrear agora aí. Ou falar que existiam mais andares subterrâneos da Umbrella. Então eles deveriam sim, cara, apelar pela nostalgia, colocar personagens que a gente já gosta, já simpatiza com os personagens, tipo a Jill, a Claire, a Rebecca, o Leon, o Chris. Eles poderiam trazer o Billy Coen, que é o protagonista do Resident Evil 0, de volta. Como ele se tornou um foragido, essa tal cidade aí proibida seria o melhor local para ele, já que ali abrigaria várias pessoas fora da lei foragida. Ele poderia ser até o protagonista junto com o Leon. Isso seria o máximo, mano. Então é isso aí, gente. Eu sei que foi um pouco viagem esse final do vídeo aqui, mas eu dei mais ou menos uma ideia de como eles poderiam salvar a franquia Resident Evil, sendo um jogo totalmente de survival horror, que a gente tem que desvendar os mistérios, desvendar os puzzles, economizar munição e itens médicos, sem largar o dedo igual Resident Evil 5 e 6, que é um jogo de tiro, porrada e bomba. E esse jogo poderia ser o último jogo do Wesker, porque eu já não aguento mais o Wesker voltando, né, mano? O jogo poderia ter também um vilão boladão tipo Nemesis ou Tyrant, seria muito da hora. Então é isso aí, pessoal, esse aqui foi o vídeo. Comentem a opinião de vocês, deixa aquele like. Quem quiser ser um apoiador aqui no canal, só conferir o botão de membros aí embaixo. Fique na paz e fui e get over!